noite. De alguma forma, eu estou contente de estar aqui. Vocês não imaginam o quanto. Vocês viram recentemente algumas aulas que, de alguma forma, vieram pavimentando um raciocínio para o entendimento que, a partir dos próximos capítulos, se farão mais fáceis de entender. Esse assunto ele foi dividido em alguns temas, vocês vão se lembrar da aula 82, Estudo dos Seres e das Formas, da aula 83, onde eu estive aqui, a evolução nos diferentes reinos, na aula anterior, 84, Leis Universais. Vocês percebem que o autor, ele concentrou o tema e os assuntos fora do corpo físico. Ele não está falando especificamente do processo da experiência encarnatória. Ele ainda está no plano das ideias, no advento do universo pela vontade de Deus, das ordens que Deus emana para que todo esse sistema funcione de maneira coerente, com começo, meio e fim. Wilson está dizendo que o universo tem fim? O universo se reinventa em ciclos. Um planeta não era planeta, ele virou planeta. Depois vai deixar de ser planeta. Uma nebulosa, uma galáxia, um dia elas deixarão de ser. É a lei do ciclo que Deus criou. Do pó, do fluido universal. Esse mecanismo se cria através da ajuda dos mestres espirituais, amando de Deus. Mas tem vida, meio e fim. Eles citam esse processo, vou chamar de cósmico, né? Começo, meio e fim, dia e noite, escuro e claro. Parece que há sempre polos, né? Negativo, positivo, gravidade puxa para um lado, o esforço repetitivo puxa para outro. Parece que é um ciclo, né? Deus criou as leis baseado em ciclos. Cria, desmancha. Will, você está dizendo que o planeta Terra vai deixar de existir um dia? Eu vou afirmar, vai. Como todos os demais irão também. Eles têm o seu processo de desintegração, como as galáxias têm, os sóis também têm. E onde nós entramos nessa história? Nós fazemos parte desse sistema. Mas nós não somos galáxia. Nós não somos nada ligado a esse ciclo. Lê do engano. Fazemos parte rigorosamente do mesmo processo, do mesmo ciclo. Mas como então? Vocês vão se lembrar, o estudo dos seres e das formas, a involução, aquele desenhinho no livro, vocês viram ali, se tiveram a chance de ler na representação gráfica, um espíritozinho, que não era espírito ainda, né, descendo, e ele chama de involução. Sai da mão de Deus de maneira alegórica, tá? Deus não tem mão. Sai do poder de Deus, de uma atmosfera cósmica, espiritual, podemos dar esse nome, se rebaixa, ele usa a expressão se rebaixa ao nível da matéria, para que depois, ao longo das experiências, retorne à origem. É ciclo. Ele fez esse preâmbulo para que nós entendêssemos um processo no qual nós estamos inseridos. Fica mais fácil assim. Mas a gente vai precisar saber como é esse ciclo? Não, agora não é importante. Agora não é importante. Mas quem sabe um dia, quando vocês estiverem auxiliando o Pai Celestial, sim, lá vocês estarão estudando e cuidando desses mundos
da mesma forma que os demais cuidaram para nós. Porque eles provavelmente retornaram ao Pai nesse momento e nós estamos chegando para substituí-los. Então, nesse momento, a gente tem a consciência de aprender. Importante, mas por que é importante? Agora, nessa fase que nós estamos. Nós não vamos passar por vestibular, não seremos questionados, não é um assunto que cai no Enem. Isso não está em nenhuma escola acadêmica, por enquanto, suponho. Mas por que ele é importante agora? Porque em passado recente, esse conhecimento não pôde chegar até nós por questões diversas da natureza humana. Quer dizer, então, que a humanidade nunca soube que isso funcionava dessa forma? Muito provavelmente souberam num passado muito distante, onde se perdeu esse conhecimento, onde as culturas que vieram posteriormente adotaram outros conhecimentos, que eram mais convenientes. Porque quando se fala em reajuste pessoal, é algo que nos incomoda um pouco, né? Porque eu tenho a minha mania, eu quero continuar com a minha mania, com o meu jeito, com o meu poder, com a minha força, a minha inteligência, onde eu posso dominar, onde eu posso ter vantagens. E se eu começar a estudar, dependendo do que eu vou ouvir, eu vou precisar me colocar numa posição mais humilde. Eu não sou humilde. Afinal de contas, eu estou vindo para cá porque eu tenho dificuldades. Então, o conhecimento ficou. As culturas diversas foram se apagando. Muitas culturas tinham um conhecimento da reencarnação, mas a própria católica também tinha. Até um certo momento, quando alguém tomou a decisão, vamos apagar isso dos livros, vamos esquecer isso não é importante agora. E outras culturas também foram deixando para trás, asiáticas também, embora conhecessem um pouco da reencarnação, a egípcia, a oriental, a hindu, muitas conheciam, mas não é importante no mundo de hoje. O que é importante no mundo de hoje? Acontece um fato interessante, nós vamos então partir de uma data, para que a gente possa não ficar só jogando as datas para o passado, sem um recurso mais material. A luz não está ajudando, mas isso é uma representação da Revolução Francesa. A Europa, 1789, vivia um momento onde a igreja ainda tinha o poder político junto à monarquia. Vocês vão se lembrar que a Europa, praticamente toda ela, em regime de monarquias, de feudos, a igreja dominava junto com os senhores, os reis, e o povo escravizado, a plebe, sempre trabalhando para manter a igreja e a corte. Na maioria dos países e das nações europeias. Quase todas. Com raríssimas exceções, raríssimas. A igreja com mão de ferro, não permitindo que ninguém pudesse pensar diferente dela e nem trazer nenhum conhecimento fora daquilo que eles achavam que era o correto para eles, né? Porque o medo fazia com que você se tornasse um escravo do poder de quem se dizia sabedor das coisas, não é? Mas eu não sei por que mãos divinas acontece algo nessa região, na cultura francesa, onde a população toma o poder, destitui a monarquia, não 100% a igreja, mas a igreja deixa de fazer parte daquilo que eles pregavam, que era dominar pela força e pelo medo. Então a igreja se acomodou um pouco mais. E permitiu assim, se a gente pensar bem, que houvesse um pouco mais de liberdade de pensamento. Ora, então agora eu posso pensar e falar o que eu penso. A igreja já não vai mais me queimar na Inquisição. A Inquisição ainda vinha se apagando, e aqui parece que se encerrou de vez. A igreja já não conseguia mais condenar aquele que pensava diferente, aquele que tinha um ideal ou uma ideia de que alguma coisa pudesse ser diferente da questão religiosa católica, tá? E os pensamentos vieram, muitos filósofos começaram a divulgar os seus pensamentos, os seus livros, e a população, de alguma maneira, não queria mais nada que viesse da igreja, pelo menos naquele momento, rejeitar o que vinha da igreja, até porque a igreja fez com que eles ficassem pobres, infelizes, escondidos ali nos seus feudos,
Eles rejeitavam, então, de qualquer forma, pelo menos os pensamentos da igreja, aqueles de dominação. Mas muita coisa da igreja não estava errada. O evangelho nunca esteve errado. Mas a população indignada disse, não, nós não vamos acreditar em mais nada. Vamos deixar Deus e Jesus para o canto aqui, deixa eles para cá. Quer dizer, uma maneira de dizer, não, agora nós vamos tomar conta. Então a revolução industrial começa a participar da sociedade, o mundo corporativo, as indústrias, o pessoal sai do campo, vai para as cidades, vai trabalhar, e aí o mundo é o que é até hoje. Então eu só estou destacando um momento onde houve um pouco mais de liberdade de pensamento. Mas o homem, quando tem liberdade, nem sempre acerta. Ah, eu posso falar o que eu quero? Pode. Só toma cuidado para não tomar uma decisão de falar algo que talvez não seja verdadeiro, sem fundamento, né? E é o que acontece em alguns casos, né? Nesse período nós vamos lembrar dos filósofos tentando dar um destino para a humanidade. O homem veio do macaco? Não veio do macaco. A evolução, Charles Darwin, nesse período, 1850, começam a aparecer os pensadores e todos aqueles que divulgam seus livros e teorias a respeito da vida. Por que o homem está aqui? Por que o homem é homem? E vão existir várias publicações que acabam interferindo, inclusive, na sociedade de hoje. Ah, mas o pensamento de 100 e poucos anos atrás ainda nos molda, essa é a palavra correta, nos molda, nos influencia. Se a gente assistia o Café, aquele Café, é um programa que passava na Cultura, Café Intelectual, ia lá um filósofo e falava sobre um livro qualquer, filosófico. Ele usava um tema, buscava um autor ali, esse autor é isso. Nós aqui, sem nenhuma orientação, ouvindo alguém falando de maneira clara, eloquente, de maneira até positiva, ele convence. E muitas pessoas acabam, olha, eu acho que aquele filósofo tinha uma certa razão. Aquele rapaz explicou muito bem. Enalteceram, então, vários filósofos que naquele período não queriam mais ouvir falar de Deus. Porque Deus lembrava a igreja lembrava aquele período. Então agora eu tenho liberdade, eu vou falar o que eu acho. Alguns se enganaram em suas publicações, em seus raciocínios. O nosso livro, Iniciação, cita Herbert Spencer. Ele vai citar especificamente alguém que divulga um livro muito famoso da época, de 1850 e alguma coisa, que dizia: a natureza do homem vem do mais forte, dominando o mais fraco. Ele prevalece e domina os mais fracos, e ele prevalece. Então a espécie humana dominou, porque ela era mais forte, mais inteligente. É a lei do mais forte, do mais inteligente. Então não tem Deus nessa história. Tem a lei do homem mais forte, mais inteligente, que domina. Nietzsche, ele cita outro filósofo, Friedrich Nietzsche. Esse é muito conhecido até nos dias de hoje, muitas escolas filosóficas falam sobre ele, e ele dizia principalmente que o que é bom é o poder, o homem quer o poder, e o homem que quer o poder acha que o que é bom é aquilo que lhe dá satisfação, poder. A dominação e o poder, já que Deus não existe. Ele diz, já que Deus não existe. O homem toma para si as rédeas de sua existência. E o que é bom para ele é o poder. O que é mau é a fraqueza. Ele cita esses exemplos para que a gente tome um pouco assim de consciência do que era o pensamento naquele período. É lógico, não do planeta todo, mas de uma sociedade a qual nos influencia até hoje, porque nós somos ocidentais. Nós temos muita influência desse período. Nós, ocidentais. Ah, mas a Igreja Católica não deixou de existir? Não deixou de existir. Ela não é diferente do que é hoje. É a mesma Igreja Católica, só não tem o poder que tinha no passado. Muito bem. Essa liberdade de pensamento que influenciou há muitas gerações, nesses 150 anos, inclusive esse que vos fala,
inclusive esse que vos fala, de que Deus não existe. Imagine então a quantos mais outros comuns tiveram o mesmo pensamento. O mesmo pensamento. Olha, se Deus não existe, então vale agora. Esse é meu período aqui de 80, 90 anos. O que eu consegui aqui é ótimo, depois não interessa mais. Deus não existe mesmo. Eu tenho uma duvidazinha, mas Nietzsche falou que Deus não existe. Café filosófico, só tinha intelectual naquele dia. E a nossa mente às vezes vai para o lado que a gente gostaria de ouvir e não para aquilo que a gente precisa ouvir. A gente não quer ouvir que a gente precisa de tudo aquilo que vocês já ouvem aqui na escola. A gente quer ouvir algo mais confortável, que nos agrade no íntimo da vaidade, do orgulho. E isso acaba influenciando gerações, inclusive esse que vos fala. Nós vamos lembrar que várias religiões, vou chamar de religiões, tá? Começam a se ramificar a partir da Igreja Católica, lá no período de 1600. Martinho Lutero não concorda com a Igreja. Está errado. A Igreja está se utilizando de atos não crísticos. Fundou a sua Igreja, luterana. E outras mais. Ah, não concordo com a luterana, então vou fundar a minha. Não concordo com aquela, mas vou fundar a minha. Eu não concordo com aquela, eu vou fundar a minha. E nós vamos seguindo. Sempre com a mesma receita de bolo. Às vezes tira um pouquinho de sal, um pouco de sal, um pouco de sal, um pouco de sal, um pouco de gengibre. E vai. Mas é sempre a mesma. E aí o autor diz, eles não falam, o nosso autor, tá? Edgar Armand, eles não completam o nosso raciocínio. De onde nós estamos vindo e para onde nós iremos? Nenhuma dessas religiões arrisca a propor algo racional, porque não tem. As novas, tá? As novas. As antigas tinham. Não tem. E, de alguma maneira, então, o nosso autor nos faz pensar. Por que eles não dizem, então, se esse ser poderoso que domina e que obtém fortuna ou poder, se ele partiu de algo diferente ou se ele vai para algum local que seja bom ou não, por conta dos seus atos aqui, nenhuma delas vai tocar com profundidade nesse assunto. As religiões começam a se dividir, nosso raciocínio vai para um lado, vai para outro, eu quero me dar bem, o que importa é agora, eu pago para que eu possa ter, quem sabe, um indulto no céu, se um dia o céu existir. Martinho Lutero ficou chateado porque o Papa precisava de dinheiro e começou a vender indulto para reformar a Capela Sistina. Começou a vender paraísos no céu para arrecadar dinheiro. 1600, tá? Faz um pouquinho de tempo. É diferente de hoje? Mais ou menos, né? O pai estava vendendo um pedacinho do céu, um pedacinho da terra. Não fala. Mais ou menos igual. A Igreja Católica consegue se manter com o que tem de melhor, e todas as igrejas têm o seu lado positivo. Todos os seres humanos também têm. Todas. Nós não estamos condenando e não vamos condenar nenhuma delas. Elas têm o seu lado positivo. Aqueles que buscam o seu consolo, a sua orientação, vão receber, sim. Então não há de se condenar aqueles que buscaram um novo caminho, embora não consigam explicar a evolução do ser humano. Não vamos condená-los. Muitos deles estão ali de boa vontade para ajudar, e muitos são ajudados por aqueles de boa vontade. Então o que nós temos é um pouco de dúvida com relação a essas entidades, com relação à história e aos ensinamentos. Ficam ali. Alguns desvios de conduta, como tem na católica, como qualquer lugar tem, como nós também. Todos quererem poder. Todos nós. Se nós formos fechados aqui no trânsito, nós vamos xingar. Não é porque nós somos espíritas que nós estamos livres de um tropeço. Nós também somos assim, né? Talvez com um pouquinho mais de consciência. E depois vai doer, né? Muito bem. Dividimos, então, essa questão religiosa durante o período e o pensamento individual do ser humano através de algumas classes de pensamento diferente. Então, cada um vai para um lado. No mundo civilizado. Tá? Não estou falando
de outras culturas. Os caminhos começam a variar, a divergir, os pensamentos não se encontram, né? Você falou, Wagner, de uma coisa importante, né? Uma das consequências que a gente às vezes esquece ou ignora, se eu não tenho mais uma vida adiante, não tenho uma origem astral, eu vou aproveitar o que eu tenho agora. Vou aproveitar. Inclusive esse que vos fala tinha um passado igual. E aí o que nós começamos a pensar? Em nós, né? Começamos a pensar em nós, só em nós, só em nós, só em nós, só em nós, muito pouco no outro. Afinal de contas, nada vai acontecer comigo, eu estou pensando só em mim, nas minhas necessidades, nos meus interesses, nos meus psiquismos de consumo, para que eu possa ter uma boa aparência, para que eu possa ter o que eu quero, e eu vou tendo. Não sou contra aquele que compra o que precisa, não é isso. É uma maneira de lembrar que às vezes a gente esquece que a gente tem o que não precisa. Mas por impulso, isso é um defeito? Não é um defeito desde que não te prejudique. Desde que não te prejudique. Nós não somos aqui donos da razão. Mas se te prejudica, eu tenho poder então. Eu consegui o poder. Eu estudei, nível intelectual elevado. Eu tenho nível intelectual. Eu posso comprar o que eu preciso. Mas a felicidade não chega nem para um, a paz não chega nem para outro, e eu vou adquirindo, eu estou nesse mundo, eu estou passando por ele e não sinto nada. Eu obtive o que eu precisava, mas aí eu acabo de comprar um carro, eu vou comprar o outro, porque aquele já... Não tenho nada contra quem troca de carro. Gente, é só aquele que nos faz, depois de um tempo, puxa vida, eu tô satisfações momentâneas. Exato. A tal da depressão, depois de um certo tempo, aquele carro que era novo fica velho. Depois de 3 anos, já é velho. Para mim, que não tenho o do ano. Não sou contra quem tem o seu carro e gosta de ter o seu carro. Mas que aquilo não seja um martírio para vocês. Né? Não seja um mar de culpas lá na frente. Porque hoje a gente não percebe. Inclusive esse que vos fala. Aí a depressão. A ansiedade é o mal do século. Sim, verdade. Verdade, você disse uma verdade. Em todos os países que fizeram avaliação a respeito da ansiedade, o Brasil ganhou como o maior país depressivo do mundo, o Brasil, com seus 200 e poucos milhões de habitantes. É o país mais religioso do mundo, mais católico talvez, uma variedade de religiões, verdade. É onde há mais ansiedade no mundo. Níveis de depressão são consequências de uma ansiedade mal curada. Mais adiante. Né? Nós não temos mais dados, e nem é bom que nós falemos também sobre suicídio. Até para palestras, inclusive, são assuntos que a gente não deve colocar dados e números. No mundo inteiro isso já é um ponto passivo, não se fala mais nisso, porque incentiva. Ok? Japão, país moderno, intelectual, rico. O número disso que eu citei, monstruoso. Canadá, os países nórdicos, Brasil. Então nós, puxa vida, então tá. Os países que têm religião, têm problemas. Os países que não têm religião, também têm problema. Porque não acreditam mais em nada depois da morte. Ela vai acabar mesmo, né? E aí o que eu tenho hoje não me satisfaz mais. E aí eu caio em depressão, ansiedade, depressão, eu fico doente. Não é? Muito bem, muito bem.
Muito bem. O autor do nosso livro, ele retoma o assunto dizendo o seguinte, então. Ele retoma dizendo que, lembrando que não é difícil acreditar em Deus. Embora ele não se mostre, ele se revela por suas ações. Para nós fica um pouco distante esse entendimento, porque nós, na faixa que nós estamos, nós gostamos de ver, de saber de onde ele é, de que cor que ele é, até porque há pouco tempo atrás ele era barbudo, era severo e tinha um trono, né? Isso até ontem, né? Hoje ele não é mais barbudo, talvez tenha feito a barba, então a gente acha que tem forma, não tem forma. Então para nós fica distante o entendimento. E a doutrina espírita começa a nos dar um pouco mais de orientação para que a gente não perca esse significado de Deus. Se revela não se mostrando, mas pelas ações, pelos resultados, pelo que cria a organização do cosmos e tudo isso que a gente vem ouvindo, que parece que é um computador, como a natureza iria, pelo acaso, criar? Quem não quer acreditar em Deus, nem se vê-lo de pé aqui vai acreditar. Vai achar que é uma miragem, que ele estava doente. Então também o ser humano, ele busca a prova do que ele acredita. Então não somos nós que vamos dizer que o Espírito existe, que ele pode se materializar, porque se acontecer, vão dizer que a fumaça da lâmpada e foi um truque de mágica. Então, quando a gente não quer acreditar, nada vai ser provado. Mas quando nós estamos de mente aberta e procurando por verdades, e mente aberta, fica mais fácil porque a gente receba as informações, depois nós só vamos ponderando. Essa faz sentido. Essa faz sentido. E ele nos lembra, então, que Deus vem se provando através de suas ações. Bacana, bacana. E que nós temos um caminho evolutivo conforme as leis que Deus criou desde o início. Começou, desceu, subiu e deve retornar um dia. Simplificou bastante, porque até então ficou só no lado filosófico, bacana. Mas agora ele entra no capítulo dizendo, agora nós já estamos aqui. Então, o aprendizado básico da nossa origem, já passamos por ela, os reinos, a mônada, já passamos, agora nós já estamos aqui. Então tá, esse homem então, ele já começa a entender o que é o bem e o que é o mal? A doutrina vai nos ajudando a entender o que é o bem e o que é o mal. Não é mais o poder, a força de dominação. Quando nós nos aproximamos daquelas leis, a nossa vida se torna mais fácil. Quando nós nos afastamos, a dificuldade nós chamamos de mal. Todas as vezes que eu me aproximo, eu estou bem. Quando eu me afasto, eu chamo aquilo de mal. É porque eu me afastei e o autor vai nos lembrando essa condição. E aí, ele nos dá um pequeno roteirozinho simbólico. Vocês vão agora mais adiante, nos próximos capítulos, abrir um pouco mais cada etapa e dar exemplos, provas de vida a respeito dessas condições. O que é um homem de bem para ele, para o autor, né? Não é mais aquele poderoso que domina pela força e o bom é o poder. Ele está dando um exemplo, se a gente pegar a fundo, ele não vai fugir do evangelho. Ele não vai fugir do Sermão do Monte, porque aquilo é uma lei. Se a gente entender que Jesus deu ali as suas 9 orientações, aquilo são leis que a gente possa entender e ouvir. Então ele vai só refletir, não vai tocar no evangelho, mas bondade. O homem de bondade, lembrem-se lá no Sermão do Monte, tem a referência. O homem que perdoa, tem a referência lá também, que consegue. Não é o mais forte, mas ele é fraco porque perdoa. Simplicidade, primo da humildade. Desprendimento. Ele cita desprendimento como desprendimento a partir do momento que nós aprendemos um pouco mais, nós vamos praticar, né? Mas eu não quero praticar, então não se desprendeu ainda, está só aprendendo. Tá bom, tá certo. Vai aprendendo e assimilando. Uma hora começa a praticar. Ele chama essa expressão de desprendimento. É começar a agir. No comportamento, na maneira de falar.
é fazer as coisas, porque só aprender não funciona, né? É um caminho, aprendi, mas não faço nada, não ajuda ninguém. Minha mão é curtinha, mão de dinossauro, não estico a mão para ninguém. Então ele está só lembrando, ajudar aquele que precisa. Aí vem, então, naquele período onde as ideias dos filósofos começam a tumultuar o ambiente, vem o Espiritismo. Vocês lembram desse símbolo, né? Esse é o símbolo do Espiritismo que os espíritos pedem para Kardec imprimir nos seus livros, tá? As leis principais, eu não diria leis, desculpe, os princípios básicos do Espiritismo, para que a gente possa entender. São poucos. E a partir deles, o restante se desenrola de maneira mais tranquila. Se a gente assimilar esses princípios básicos, os estudos serão decorrência desses demais, tá? Imortalidade do espírito, acho eu que todos nós já passamos por essa dúvida. Suponho. Às vezes a gente tem dúvida, né? Que a gente não vê, né? Objetivo das reencarnações. A maioria de nós já ouviu falar como são úteis. Em breve vocês entrarão no Livro dos Espíritos, que dará um pouco mais de detalhes do objetivo da reencarnação, com mais profundidade. Nós não vamos entrar nisso agora, tá? E aqui a vida continua depois da morte. Wilson, eu só li o Nosso Lar. Tá bom. É a primeira vez na história da humanidade que se relata a vida no outro plano, de maneira pública. Acho eu, posso estar errado, que não houve um livro tão claro a respeito do dia a dia, do cotidiano, no outro plano. E outros mais vieram depois desse também. Então fica um pouquinho mais palatável, né? A gente começar a entender o outro plano, embora a gente não entenda muito bem como pode ser um plano que a gente não vê imaterial. Isso confunde um pouco a nossa mente, dá a impressão que alguma coisa não bate, né? Porque eu não estou vendo, e existe, e tem peso, tem cor, tem cheiro, tem. Mas são orientações que a gente usa para efeito de partida para o nosso raciocínio. Pode ser que vocês já tenham visto várias vezes as colônias nos sonhos. Alguns talvez já tenham visto. Você já viu? Alguns já viram. Eu só vi o telhado. Eu não me permitiram que eu entrasse na colônia. Um dia eu pedi para o meu mentor que me levasse a uma colônia, ele me levou só no telhado, eu só vi o telhado, no sonho. Aí eu voltei e falei, só fiquei porque eu não podia entrar. Eu não tinha permissão. Eu não tinha permissão para entrar. Só vi o telhado. Mas fiquei contente porque era um azul que eu nunca consegui ver na minha vida. O azul da colônia era algo indescritível. É um azul que eu não consigo explicar o que era. E a cor do telhado. Eu estava do lado de fora. Falei, puxa vida, agradeci tanto ao meu mentor. Ele falou, é o máximo que você pode fazer. Olha o telhado. Tá bom. Tá bom. E alguns conseguem ir, fazer algum trabalho, dependendo da finalidade. E eu não pude. Fiquei triste. Mas, em compensação, os planos inferiores eu já fui várias vezes. Então, eu tenho história para contar. Mas valeu a pena conhecer os planos inferiores? Eu acho que eu vim de lá, então para mim estava tudo certo. Eu devo ter vindo de lá. Então, estava acostumado. O que eu não gostava de pisar na água gelada, do chão frio, do plano inferior. E eu sempre conto isso para os amigos, né? Eu não conseguia botar sapato em mim. Que a gente plasma, né? Eu não conseguia, andava no lodo. Aí o mentor me levava para algum trabalho, imagino eu, né? Falei, tá bom. E assim foi durante um tempo, e até hoje, nos trabalhos espirituais que a gente faz, eu só vou para baixo, eu não vou para cima. Para fazer o quê? Ainda não tenho mérito, então eu fico por aqui, trabalhando por aqui. Mas eu não tenho dúvidas, tá, gente? Então eu não posso tirar uma foto, mas eu não tenho dúvidas. E se vocês fizerem um esforcinho à noite, pedir para o mentor, alguma coisa eles vão fazer. Mentor, faz um passeio comigo hoje, até onde eu puder ir, só não me assusta. Ele leva. Quem sabe vocês lembram no dia seguinte, tá bom?
Então, ele deu aqui alguns objetivos principais do Espiritismo, para que não ficasse nada sem dizer em comparação aos estudos daquele período, do final do século XIX, ok? Que para vocês agora se desenrola. A partir de agora isso começa a desenrolar como vocês já encarnados. Até então éramos uma mônada, um ser vindo de um campo espiritual, num nível que a gente não consegue entender, os mundos espirituais, energéticos, esse ciclo que parece só teórico. A partir desses capítulos vocês começam então a vivenciar, já como encarnados, e sabendo o que tem que fazer de certo e de errado, daqui para frente. Né? É lógico que vocês já sabem, mas vocês vão estudar isso detalhe por detalhe. Tá? E aí fica um pouquinho mais fácil quando a gente, eu vou encerrar por isso essa foto, fica um pouquinho mais fácil quando a gente se dedica a entender o processo espiritual, e a doutrina espírita nos dá um pouco mais de informação, um pouco mais. Ela não é melhor e nem pior do que nenhuma outra. Ela nos dá uma visão um pouco mais estendida do que é a realidade. Muitas doutrinas são perfeitas. Talvez não atinjam um grau de conhecimento mais avançado, mas não deixam de ser importantes para cada nação, onde quer que esteja. Aqui no Brasil também. Depende do coração de quem a mostra. Se um pastor chegar aqui, do seu coração, partir palavras de doçura, compreensão, afago, fará melhor do que eu, mostrando esse monte de slides para vocês aqui. Não vai adiantar nada. Se ele conseguir atingir o coração de vocês naquilo que mais lhe preocupa, na angústia que vocês mais têm, terá feito ele algo melhor do que eu. Mas, se um dia alguém precisar de informação, esse pastor talvez encontre as informações da nossa doutrina, que estende um pouco mais o pensamento. Mas o evangelho é o mesmo, tanto para ele como para nós. Ambos temos a mesma orientação. Depende de quem a divulga e de quem a assimila, com que desejo e vontade. Eu encerro aqui, alguns minutos antes, caso alguém de vocês tenha alguma dúvida. Nós temos 4 minutinhos. Você falou de quem a divulga e de que forma chega no nosso coração, mas também como ele manipula essas informações também. Pessoas que utilizam de certas coisas para manipular as pessoas. Eu tenho certeza que eu devo ter sido um desses. Naquele período onde vocês viram aquela revolução, eu provavelmente estava atrás do castelo, usando as palavras para converter a população mais humilde em escrava. Muito provavelmente eu estava lá. Então, quando nós erramos, nós temos a divina oportunidade de recuperar aquilo que a gente faz. E uma coisa que eu ia falar, você falou que vai sempre para os mundos interiores. Vou. Talvez a sua energia esteja para ir para lá, para aprender com eles e também ajudá-los. Ou revê-los, né? Porque provavelmente eu vim de lá. Será que você não tem uma noção? É isso que eu tô falando. Sim, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Não, eu não tenho dúvida. Nesse momento eu vou para ajudar, eu não tenho dúvida. Se coloque dessa forma, dizendo que você não tem... Talvez seja um escolhido para ir para esses lugares. Nos nossos exercícios de sustentação da casa, que em breve vocês saberão o que é, vocês saberão de mais coisas à medida que a vossa mente comportar o conhecimento. Nós temos exercícios, atividades na casa que nos levam para alguns ambientes onde nós precisamos trabalhar. Ok? Mas isso de uma maneira tranquila, não há nenhum pavor, nenhum medo, nós vamos trabalhar. Então, quando eu vou para lá, eu revejo os amigos, eu digo, olha, eu estou do outro lado agora. Eu vim para ajudar, eu não... Estou do outro lado. Pessoal, olha o Wilson chegando. Eu falei, gente, não vou morar mais aqui. Estou do outro lado. Muito bem. Mais alguma pergunta? Eu estou encerrando no prazo que me deram. Você está encerrando antes, inclusive. Por isso que eu estou vendo assim. Estou permitindo que o pessoal possa tirar dúvida, porque... É que ele descobriu que vocês adoram fazer pergunta depois que acaba a aula. Então ele está acabando. Eu antecipei um pouquinho mais. E resumindo, vocês viram então o seguinte, que o autor ele fez um preâmbulo da natureza cósmica, que nós nascemos ali de alguma forma,
Os detalhes agora não são tão importantes, mas a gente não vai ter dúvida quando alguém um dia perguntar. E a nossa mente está um pouquinho mais esclarecida, né? Nós passamos então pela involução, os reinos, e já estamos de pé. Já estamos de pé, ao som, ao sabor do vento, tomando decisões. Às vezes escolhemos um caminho, às vezes escolhemos outro, às vezes nos arrependemos de alguns, aprendemos com o erro, corrigimos a rota, e a doutrina, ela nos guia. Porque nessa hora de dúvidas, eu queria saber se o espírito é espírito na hora que nasce, já tem espírito ali, está lá, está tudo escrito ali. Está tudo ali. Quando eu partir, quando eu fechar o meu olhinho, que o coração parar, naquele momento o que vai acontecer, está lá, está escrito ali. Está escrito ali. O que eu vou sentir assim que eu partir, se partir? E por que dizem que eu não vou partir, que eu vou ficar preso ao meu eterno corpo de carne? Está escrito lá, está escrito ali. Algumas dúvidas começam a ser sanadas, e isso vai sendo dissipado, aquele medo. Não tem receio, a gente não tem receio. O livro é aberto para todo mundo, para qualquer religião. E quem duvidar, que tenha algo melhor para contrapropor. Mas eu não acredito nisso. Então tá, você estudou em que planeta? Então traga o teu estudo. Neste planeta nós temos este. Tem um outro? Tá bom, ok. O Espiritismo permite que nós façamos o nosso contraponto. Permite. Desde que tenhamos fundamento no que vamos falar, né? Porque minha tia falou. Eu gosto muito da minha tia. Ela falou tal coisa. Tá bom, você tem uma crença. Porque lá no interior o pessoal dizia que tal coisa. Tá bom, você tem uma crença. Provavelmente não é verdadeira. E é o que nos guiou nesse período todo. Crenças, a maioria não verdadeiras. Algumas são verdadeiras, mas a maioria não verdadeiras, né? Então fica um pouquinho mais difícil para a gente, às vezes, aceitar quando alguém fala alguma coisa assim um pouco fora da nossa crença, fica um pouco estranho, né? Essa realidade ainda não encaixa. Demora um pouquinho. É normal, é normal, é normal. A gente rejeita um pouquinho, passa um período, passa um ano, isso vai assimilando, e quando vocês terminarem o curso, muito disso já estará consciente nas vossas mentes, já tranquila, sem praticamente dúvida nenhuma. Haverão outras. O que a gente aprende aqui é para esse momento. Outras haverão. Quando termina? Não termina. Não termina. A gente sempre vai ter dúvida. Muito bem. Encerramos aqui. Agradeço a paciência de vocês. Esperamos que tenham recebido um pouquinho mais de informação, como eu também, ao preparar a aula. Espero vê-los em breve. A gente espera você o ano que vem, né? Sem dúvida nenhuma, mas já na lista. Tá certo. Já na lista. Agradeço. Temos mais 3 meses para acabar o ano. Vocês estarão agora com os assuntos divididos em etapas, porque a partir dessa aula, alguns assuntos começam a se dividir individualmente. Aí não será mais tão genérico e aberto. Aí vai se concentrar, vai se falar sobre a lei do trabalho. Trabalho. A lei do causa e efeito. Causa e efeito. Aquele dia só causa e efeito. A lei do amor. A lei do amor. Tá lá. Então fica um pouquinho mais definido, as aulas serão mais definidas e individualizadas nas próximas. Mas esse geral já é bom. Vocês não vão ouvir mais de qualquer um do café filosófico, porque eu li o fulano, tá bom, certo, eu conheço fulano. Você tem... Eu queria te perguntar uma coisa. Quando você faz essas suas visitas, quando você volta, você fica muito cansado fisicamente, ou você tem alguma técnica, por exemplo? Dentro da casa espírita tudo é controlado. Dentro dos trabalhos que nós realizamos na casa espírita, nenhum voluntário pode sair de lá pior do que chegou. Ele tem que sair exatamente como chegou. Então as energias que a gente eventualmente absorve ou trabalhos que a gente realiza podem influenciar numa condição energética, mas que é o fim da reunião, que tudo se restabeleça através de uma reenergização que nós fazemos na corrente toda, para cada um dos voluntários. E se até aquele momento alguém não estiver bem, não sai dali. Ninguém vai sair dali passando mal.
Não é comum, é raro, mas pode acontecer de alguém não passar bem. Pode. E a gente tem orientação de esperar até que todos estejam bem e saiam dali limpos. Limpos. Até porque a gente não tem autorização para ir para embates que a gente não pode suportar. A gente só vai para avaliação de ambientes, pontos negativos, um canto escuro. A gente faz orientação para que a casa possa ser limpa, preparada. Esse ambiente aqui, ele é higienizado todos os dias, quando vocês vêm fazer trabalho, e em todas as semanas, quando há o trabalho mediúnico, para que haja a limpeza, eu vou chamar de limpeza, de todos os ambientes. Do bazar, da cozinha, das salas de aula, do salão de preleção. A sustentação é feita em todos os ambientes, na escola, quando tem escola, na recepção. E os mais sensíveis conseguem detectar alguma anomalia, os mais sensíveis. E ali as vibrações são positivas, com a ajuda do mundo espiritual, aquilo tudo é limpo, eu vou chamar de limpeza, tá? Recomposto, não há embates e a gente não faz nenhuma viagem para embate como fazia André Luiz. Se vocês já leram alguns livros de André Luiz, ele ia para embate. Ele ia protegido, mas ele ia como aluno. E os mais evoluídos é que comandavam as visitas no plano mais grosso. Nós não, nós ficamos nas mediações da casa, principalmente da casa. E nos exercícios de aula, às vezes a gente faz algum exercício para fora, mas sempre em ambiente controlado com a ajuda da espiritualidade que nos apoia. Sozinho a gente não faz, e nem fora da casa. Nós não temos autorização e nem devemos fazer nada fora da casa, nós só fazemos na casa. Nesse ambiente nós estamos controlados. A equipe que aqui está agora está nos protegendo. Todos eles estão aqui, inclusive alunos que estão aqui para ouvir a aula. Que, na verdade, deve ter 50 vezes mais do que essa quantidade de pessoas que estão aqui agora. Todos nos ouvindo. O ambiente sempre será controlado. Ah, mas precisa? Todos os dias. Da mesma forma que quando você sai da sua casa e volta à noite chutando os cachorros. Ah, eu saí tão bem, agora briguei com... Chutei o cachorro, o que eu fiz? Voltou azeda. E para limpar? Você precisa pensamento, leitura. Isso que se chama desdobramento? É isso? Mais adiante vocês estudarão isso com bastante profundidade. Mais adiante, com bastante profundidade. Mas o desdobramento é uma saída do corpo no momento do sono. Em vigília, né? Você dormiu, passa alguns estágios do sono, de vibrações, né? Depois de um períodozinho, não é de imediato, dependendo de cada um, alguns têm mais facilidade, o espírito sai. Alguns consciente, a maioria inconsciente. Inclusive esse que vos fala. Eu não tenho consciência da saída. Lembro de alguns momentos só. Já ouvi, não sei se é verdade, só ouvi que assim, quando você tem um sonho, esse sonho é interrompido, foi só um sonho. Agora, quando o sonho tem começo, meio e fim, eles falam que é meio que uma viagem nesse sentido. É verdade ou não? Nos livros de André Luiz, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, vários casos são relatados por André Luiz, vários. Inclusive aqueles que quando nós nos colocamos como auxiliares da espiritualidade, à noite eles vêm nos buscar para que a gente vá trabalhar. Se nós nos colocarmos à disposição da espiritualidade, nos candidatarmos voluntariamente, não por obrigação, vocês serão auxiliares do plano superior. Para atividades leves, é lógico, de acordo com a nossa condição. E aqueles que mais elevação têm, para atividades mais pesadas, que não é o meu caso, eu não tenho. Alguns têm, eu não tenho. Eu fiz só algumas visitas e dou sustentação na casa, ok? Mas todos vocês já fizeram saídas do corpo, todos. Principalmente quando vocês estavam em situação muito difícil e acordaram com o coração batendo como uma bomba. Alguém se lembra disso? Vocês estavam em um sonho terrível, parecia um pesadelo, de repente o coração dispara e vocês acordam? Quem acordou foi o mentor. Ele te tirou daquele momento onde você não suportava mais o medo e a confusão que você se meteu. Ele tira você. Imediatamente. Ele permite, ele vai junto até onde você aguenta, mas quando o negócio fica difícil, ele te acorda.
nos livros de André Luiz, esses relatos são muito comuns, tá? Olha, eu saí do assunto, hein? Sim, é o que eles adoram fazer, só querer saber sobre mediunidade. Tá certo. Eles não têm ideia, assim, se eles correlou, eles querem saber. Não, mas tá certo. Mais adiante, os cursos, vocês estarão preparados para fazer novos cursos na casa. Talvez ainda não agora, outros cursos virão numa etapa de conhecimento, mas é preciso que vocês tenham o entendimento necessário para que os cursos possam ser úteis a vocês. Ah, vou fazer só por curiosidade. Não funciona. Vou fazer porque eu preciso trabalhar. Aliás, isso é dito na primeira aula do curso de médiuns. Se você veio aqui por curiosidade, é melhor não continuar. A curiosidade... Porque as suas faculdades mediúnicas vão começar a florar. Se você só tem curiosidade, você não aguenta o tranco, então é melhor você não continuar. Palavras da Carminha no meu curso, no curso deles também, foram as palavras que a gente ouviu no primeiro dia de aula. Se é por curiosidade, não faz. O chamado para o curso vem em algum momento, vocês não vão entender o porquê que ele vem. Ele chega para alguns, não para todos, né? E durante o curso vocês entenderão a real necessidade de estar no curso. Vocês entenderão que já estava previsto que vocês estivessem no curso. E alguns que só pela curiosidade, provavelmente não irão para o curso. Provavelmente não irão. Mas isso é só probabilidade. Porque não tem outro sentido que não seja ser útil. Não existe outro sentido. Só serve para ser útil. Só. Mais nada. E para que a gente possa cumprir uma provável programação encarnatória. Provável, né? Alguns, olha, eu combinei com o meu mentor que eu ia fazer esse trabalho, chegou a hora, ok, vai. Ele vai te ajudar. Você não vai sentir nada de ruim durante o aprendizado, porque você estava já predisposta a fazer. Mas o curioso, esse vai sofrer um pouquinho. Porque alguns exercícios não funcionam quando a gente não está incumbido daquela tarefa. E não é nenhuma virtude estar lá, não é virtude, é tarefa. Ah, eu sou isso que eu aprendi. Não, é uma tarefa, é uma obrigação porque você é um devedor. Desculpe eu falar assim, nós somos devedores, então uma maneira de pagar as dívidas é trabalhar. Não é nenhuma virtude. Serasa do céu, né? Mais ou menos. É o Serasa do céu. Mais ou menos. É uma das coisas mais tolas. É a vaidade que alguém pode ter por ser médium. A gente simplesmente pediu e muitas vezes até implorou para poder vir com essa condição de aprender e trabalhar como médium, porque é essa condição de ser médium que vai nos ajudar a resgatar aquilo que a gente ainda tem por resgatar. A mediunidade faz isso. Então, por isso que a gente brinca muito. Você pode ver que a gente brinca, nós somos médios, a gente vive brincando, falando dessas coisas. Mas a gente brinca justamente porque a gente tem consciência de que não tem vaidade nenhuma em trabalhar na psicografia, de trabalhar na sustentação. Isso é trabalho. E quando o trabalhador está pronto, você pode ter certeza que o trabalho vai chegar. E exatamente isso. É nós termos essa consciência, porque quando faz uma pergunta a respeito do curso de médios, é exatamente essa. Por que você quer fazer o curso de médios? Ah, porque eu quero ajudar as pessoas. Realmente, ajudar as pessoas é consequência. Mas você faz o curso de médios porque você quer ser alguém melhor. Porque você precisa ser alguém melhor. Então você vai fazer isso para que você consiga o seu propósito. Por isso que a responsabilidade é tão grande. Mas é muito legal. É muito legal. Para vocês que estão numa fase ainda de curiosidade, né? À noite peçam aos seus mentores que o que for possível conhecer do plano espiritual em segurança possa acontecer em segurança, para o benefício e para a utilidade. Muito provavelmente eles vos levarão para ser úteis, Eles vos levarão. E talvez se lembrem no dia seguinte, talvez se lembrem. O contrário é verdadeiro.
quando a nossa mente está perturbada, ninguém precisa ajudar a ir se desdobrar. Nós vamos automaticamente sugados para o ambiente ruim, porque a nossa afinidade mental nos conduz para ambientes tóxicos, sem nenhuma ajuda. E o mentor deixa. Ele deixa para que vocês aprendam. Muito bem, eu vou ficar desse ladinho.